Eu já tentei começar esse vídeo umas 87 vezes e tudo acontece pra atrapalhar, então eu vou tentar mais uma vez. Quem sabe eu posso contar pra vocês que eu estou completamente obcecada em acompanhar a escolha do elenco que dará vida aos personagens deste queridíssimo livro aqui chamado Amanhecer na Colheita. Eu não sei quem que me acompanha aqui que gosta de Jogos Vorazes, mas eu sou uma grande fã de Jogos Vorazes. Eu assisto os filmes pelo menos uma vez por mês. E uma das coisas que eu mais amo em Jogos Vorazes é o fato de que a adaptação dos livros para o cinema, para mim, é a prova perfeita de que você não precisa mudar toda a história do livro para fazer ela caber no formato do cinema ou da série. Jogos Vorazes tem a melhor adaptação de história para o cinema que você pode imaginar. Tanto que, recentemente, comprei Amanhecer na Colheita para ler a história, para quem ainda não está acompanhando. Esse livro aqui acompanha os Jogos Vorazes do Haymitch, que foi o mentor da Katniss e do Peeta lá no primeiro livro. E aí, por eu ter lido Amanhecer na Colheita, eu decidi começar a reler a saga. Já fazia muitos anos que eu não lia a saga, eu estava só assistindo aos filmes. E eu falei, cara, eu quero ler o livro até mesmo para eu ver o quão boa é a adaptação. Eu lembrava já que a adaptação tinha sido incrível, mas quando eu comecei a reler este livro, amores, é a mesma coisa do filme. Muda pouquíssimos detalhes, pouquíssimos, e não altera em absolutamente nada a história ou a personalidade dos personagens. Para vocês terem uma ideia, no livro, a Katniss, ela é até um pouco mais tranquila no sentido de que lá no filme a Katniss ela já vai sangue nos olhos para os Jogos Vorazes, e aqui nós temos momentos em que a Katniss consegue aproveitar um pouco do que a capital tem para oferecer. Então ela come bem, ela fica observando a roupa que está sendo colocada nela, pelo menos no começo. Então até essa pequena alteração que a gente teve na personalidade da personagem protagonista não muda de forma drástica a história, não altera a história que está sendo contada e não altera o objetivo final de cada personagem. E agora eu estou relendo Em Chamas, e aí chegou o momento da colheita, onde a F vai fazer a colheita para o massacre, e no momento em que é descrito como a F estava vestida, o cabelo dela, eu falei, cara, até os pequenos detalhes eles levaram para o cinema. Então, um dos pontos que eu gosto muito em Jogos Vorazes, além da história ser fenomenal, se você nunca leu a saga, você precisa ler, é a prova para mim de que você pode sim adaptar muito bem adaptado, de forma extremamente fiel, com pequenas mudanças para realmente deixar a adaptação para o cinema um pouco mais agradável para a versão do cinema, sem atrapalhar a história, sem mudar a personalidade dos personagens, sem mudar em nada o que foi contado aqui, porque o que tá aqui já é perfeito, a gente não precisa ser reinventado para ser contado no cinema. Então, uma das coisas que eu amo demais em Jogos Vorazes é isso. E aí, recentemente, nós tivemos o lançamento de A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que honestamente, pra mim, assim, não foi o meu livro favorito da saga, não é nem de longe, mas é um livro que esclarece muita coisa pra gente das motivações do Snow para com a Katniss. Quando a gente lê esse livro e depois a gente vai reler a saga, a gente fala, ah, tá explicado. Ah, e olha, isso aqui foi explicado lá em Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. E aí, esse livro aqui, obviamente, vindo depois da saga e vindo depois desse, precisava amarrar algumas pontas que eventualmente pudessem ter ficado ali. Eu não diria nem ponta solta, porque essa saga ela é tão incrível que ela não tem ponta solta. Mas esse livro aqui, ele reforça pontos que a gente vai vendo na saga anterior. Então, por exemplo, aqui é mencionado os Jogos Vorazes do Haymitch, por exemplo, são pequenos detalhes, coisinhas pequenas que você vai entendendo. E uma das coisas, quando esse livro aqui foi lançado, deu até um bafafá, porque as pessoas ficavam considerando spoiler dizer que o Haymitch vencia os Jogos Vorazes. Tipo, hello, anjo! Ou você vence os Jogos Vorazes, ou não tem como você tá lá nos Jogos Vorazes sendo mentor da Katniss. Então, a sobrevivência do Snow nesse livro, ela já é um fato, né? Então, quando a gente vai ler esse livro e a gente já sabe que o Haymitch sobrevive no final,
a nossa preocupação ela é completamente outra. Então, esse livro, ele não é o melhor da saga, também, é a mesma coisa da Cantiga dos Pássaros, parece que é quase como se fosse fanfic sendo feitas assim. Eu acho que não tem o mesmo peso da saga original, porque isso acontece, é normal, mas pra mim o que mais pegou aqui foi primeiro o fato de que nós sabemos que o Haymitch sobrevive. Então, quando o Haymitch começa a desafiar o presidente Snow, começa a fazer coisas para tentar prejudicar os jogos e etc., e nada é feito contra ele, ele continua vivo, porque você sabe que ele vai sobreviver, você começa a se perguntar, ok, qual vai ser o preço que ele vai ter que pagar por tudo que ele está fazendo? E é aqui que mora o negócio, porque você vai lendo e você vai ficando extremamente angustiado e agoniado, porque você sabe que se ele ainda não foi de arrasta, se o presidente Snow ainda não fez ele pagar pelo que ele está fazendo, é porque alguém vai pagar no lugar dele. É simples assim, a gente já sabe como o Snow funciona. Então, esse livro, ele é angustiante nesse ponto. E um outro ponto que eu gostei muito desse livro é que ele traz personagens interessantíssimos para dentro da história, como, por exemplo, uma das personagens que vai para os Jogos Vorazes, porque os Jogos Vorazes do Haymitch, ele é um massacre quaternário, e os Jogos do Haymitch foram mandados 4 pessoas de cada distrito para a arena. Ou seja, nos jogos normais, nós temos 2 pessoas, uma menina e um menino sendo enviado para a arena. Nos jogos do Haymitch foram 2 meninos e 2 meninas sendo enviados para a arena. Então nós temos 4 personagens do Distrito 12 indo para a arena. E temos personagens nessa trama que você fala, cara, por quê? Temos personagens aqui que são filhos de vitoriosos indo para a arena. E você fala, meu Deus, eu não quero ver isso acontecendo. Temos o fato também de que tem uma personagem do Distrito 12 que ela vai ganhar seu coração. Mas você sabe que não adianta você torcer pra ela vencer. Porque ela... Entendeu? Ela já vai de arrasto, você sabe que ela vai de arrasto. Mas você vai querer que ela vença no lugar do Haymitch. Você vai falar, eu queria que essa querida conseguisse sair viva desse rolê. E aí entra um outro ponto que é, esse livro é muito bom porque ele traz conexões importantes. Quando eu comecei a reler Jogos Vorazes, porque, de novo, fazia já muitos anos que eu não tinha lido Jogos Vorazes, eu fiquei, cara, por que diabos é a filha do prefeito que deu o broche para Katniss? E aí, quando eu fui ler esse livro aqui, eu falei, olá, de repente, explicações sendo explicadas, não é mesmo? E aí, com todas esses novos livros que estão sendo lançados, né, a Cantiga... principalmente Amanhecer na Colheita, a gente começa a entender que a Katniss, isso dá pra... Depois que você já conhece a saga de Jogos Vorazes e você vai reler, você já consegue perceber isso. Mas na primeira leitura, pode parecer que a Katniss é quem começa, é quem coloca a lenha na fogueira para começar uma rebelião que estava parada, só que não. Quando a gente vai pra cá, a gente percebe que é uma rebelião que tá querendo acontecer já faz muito tempo e eles precisavam da pessoa certa, no lugar certo, na hora certa, fazendo as coisas certas, e a Katniss acaba eventualmente sendo essa pessoa. O nome Amanhecer na Colheita, ele é genial, assim, quando você chega no final do livro você fala, entendi por que a escolha deste nome. Enfim, o melhor aqui este não é o melhor livro da saga, mas ele é um livro gostoso de ser lido e ele vai te ajudar a entender a história, até mesmo a história da própria Katniss, porque a gente tem pessoas importantes ligadas a Katniss aqui nessa trama. E aí a gente vai começando a entender um pouco melhor também do comportamento do Haymitch, por que o Haymitch é tão traumatizado, por que ele se viciou em álcool dessa forma, o que aconteceu com ele, por que ele é sozinho, por que ele nunca teve ninguém, o que diabo aconteceu com ele. Enfim, e aí nós temos agora, né, a adaptação para os cinemas desse livro, e nós já temos a escolha de alguns personagens importantes para o elenco. E nós começamos com o Joseph Zada, que vai interpretar o Haymitch. Genial essa escolha. Nós temos a Whitney Peak, que vai interpretar a Lenore. A Lenore, novamente, ela é uma personagem maravilhosa que é introduzida nessa trama aqui e que nos conecta com essa história aqui.
e que até mesmo nos conecta com a própria Katniss Everdeen. E aí nós temos o meu primeiro, tipo, que foi a escolha da McKenna Grace pra interpretar a... Eu não sei falar o nome da personagem, eu vou falar como o meu cérebro leu durante todo o livro, tá? Maisley Donner. Gente, essa personagem no livro, ela é assim, um primor. Um primor. Eu fiquei muito feliz com a escolha dela pra interpretar essa personagem. Outra que eu fiquei muito feliz, principalmente porque a aparência, que chuchu mais lindo, foi a escolha do Jesse pra interpretar o Plutarch. Meu Deus, perfection. Aliás, Plutarch, nesse livro aqui, amores, só tô te dizendo, se você ainda não leu, você precisa ler. E aí nós tivemos a escolha do Kelvin Harrison Jr. pra fazer o Beatty, que é um querido e que... Ai, meu Deus! Ele vai destroçar o meu coraçãozinho de fã. Aí veio pra mim, assim, o momento que eu falei, é o quê? Jovens! Nós tivemos a Maya Hawke sendo escolhida como a personagem Wires. E sim, se você ainda não leu Amanhecer na Colheita e já conhece a história de Jogos Vorazes, sim, apenas sim. E aí a Lily Taylor foi escolhida para interpretar a Max, deixando vários brasileiros tristes e chorosos, porque nós queríamos a nossa queridíssima Fernanda Torres interpretando essa personagem. Mas a maravilhosa da Lily Taylor, gente, pelo amor de Deus, ela é incrível, ela vai ser uma Max incrível, assim, não tenho o que dizer. E aí o Ben Wang, ele vai ser o Wyatt, que é um outro personagem maravilhoso também, assim, embora nos livros chegue um momento que ele meio que dá uma sumida, que acontece uns rolês, mas ainda assim, pelo tempo que nós temos ele vivendo na história, um chuchuzinho, um primor. Agora, a minha escolha mais perfeita e sensacional, e que até o momento eu falei, cara, what? Foi a escolha para o Presidente Snow, e quem será o Presidente Snow é o eu nunca sei pronunciar o nome desse querido, o nosso querido Voldemort. É que o nome dele se escreve Ralph Fiennes, mas a pronúncia dele é Ralph, acho, Fiennes. É pra dificultar! Mas resumo da ópera, amores, querido tio Vold largou Harry Potter pra sentar o cacete em Hogwarts. Tudo bom com vocês, meus amigos? Tudo bom com vocês? Este homem, ele vai dar um Presidente Snow tão sensacional que eu não tenho... Palavras não são capazes de expressar o sentimento que eu estou sentindo nesse momento. A única coisa que eu digo pra vocês é que eu estou relendo, como eu disse pra vocês, Em Chamas. Eu já reli Jogos Vorazes recentemente. Em breve irei reler. Pra vocês verem que eu amo essa saga, né, gente? Eu tenho 2 Jogos Vorazes. Por que eu tenho 2? Porque um eu ganhei de uma colega há muitos anos e depois eu comprei o box e eu falei, um tem valor sentimental, o outro completa o box. Não, eu ainda tenho o box também em inglês, que eu ganhei de um amigo. Não vou me explicar para vocês, coisas que fã faz. Enfim, estou muito empolgada, eu tô muito curiosa pra ver se... Eu não lembro agora quais personagens estão faltando pra serem revelados o elenco, mas eu acho que os principais nós já temos. Boa tarde, os principais já estão entre nós. E a escolha deste homem para interpretar o Presidente Snow deixou meu coração, assim, batendo muito forte. Eu amo Jogos Vorazes. Se você ainda não conhece a saga, se você ainda não leu, ou se você ainda não assistiu a adaptação pro cinema, você tá perdendo. Agora, conta pra mim nos comentários se você é fã de Jogos Vorazes, se você tá empolgado com essa adaptação também, e qual é o seu livro favorito da saga Jogos Vorazes ou o seu filme favorito da saga. Deixa aqui pra mim nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo!